olha só, tem aqui mais uma informação, que é a seguinte. Temos o Valdemar. O Valdemar ontem foi ali acochado pela imprensa lá no Senado, estava passeando, e aí quiseram saber, perguntaram para ele. E aí, Valdemar, e o Centrão? E aí ele veio fazer o quê? Confirmar aquilo que eu já venho antecipando para vocês aqui. Claro que ele ainda está na construção desse apoio, mas esse apoio está sendo construído e há uma sinalização positiva. E isso ficou muito claro na conversa ontem. Abra a matéria aqui, por favor. E eu já peço ao pessoal que está nos acompanhando que deixe o like, tá? Senta o dedo no like aí, vamos fazer aí os comentários. Pode abrir a matéria, por gentileza? Muito obrigado. Vamos lá, olha aqui, ó. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a pré-candidatura do senador Flávio ao Palácio tende a ganhar força nos próximos meses, tá? A declaração foi dada ontem, aí, durante a posse do Bruno Bonetti. Grande Bruno, um grande abraço para você, já está convidado para voltar aqui ao programa. Bruno, que é do PL do Rio, que assumiu o lugar do Romário. Tchau, Romário. Espero que você não volte. Deixa o Bruno até o fim, vai, do seu mandato. Deixa ele tocar, tem mais coerência. Muito bem, a declaração foi dada aí justamente durante a posse do Bruno Bonetti, que assumiu o mandato de senador após o licenciamento do Romário. Bom, questionado sobre o cenário eleitoral, o Valdemar minimizou a desvantagem parlamentar em eventual segundo turno contra o Lula, apontada pelo levantamento da Quest ontem, como a gente mostrou aqui, e demonstrou confiança no crescimento do 01. Segundo Valdemar, Flávio se beneficia diretamente do capital político do pai, que segue exercendo forte influência sobre o eleitorado conservador. Na avaliação de Valdemar, esse fator será decisivo. Bolsonaro tem uma capacidade impressionante de transferir apoio. Onde entra, o candidato cresce. Valdemar também comentou as articulações com o Centrão, que serão intensificadas a partir de janeiro, após o recesso político aí de fim de ano. O presidente PL afirmou que o momento atual não é propício para negociações e defendeu cautela antes de avançar nas conversas. Para ganhar, precisamos estar unidos. A direita e o centro precisam caminhar juntos, tá? Então tá aí, ó. Centro ampliado, tá? É o que ele está defendendo. A gente noticiou a reunião que houve sigilosa, a portas fechadas, entre os dirigentes do União Brasil, do PSD, do Republicanos e do Progressistas, tá? E o entendimento é que, se o Flávio seguir no páreo, haverá apoio, tá? Se você tiver o vídeo, me sinaliza, Felipe. Tá bom? Muito bem, deixa eu transferir aqui. Júlia Luci. Cláudio, gente, vamos lá. Essa informação de que os partidos do centro já estão com o Flávio Bolsonaro é algo que se discute. Na realidade, as conversas ainda estão acontecendo e ainda há muita gente que não acredita mesmo que o Flávio vai levar até o fim. E eu acho que o Márcio explicou muito bem aqui os reveses, né, que o próprio Flávio vai experimentar. Ele pode experimentar, na realidade, necessariamente experimentará se ele levar a candidatura até o fim. Se ele levar a candidatura dele, ele não vai poder concorrer ao Senado. Então, assim, diante de pesquisas, ontem, inclusive, a gente comentou a pesquisa aqui da Quest, em todos os cenários o Lula continua ganhando, né? Então, existe uma questão também individual, né? A gente não sabe da dificuldade que o Flávio passa, dos riscos que ele corre. Então, existem vários fatores aí, né? E a gente sabe que esses partidos, no geral, eles tendem a estar com quem tem mais chance de ganhar. Existe um conceito na ciência política que se chama expectativa de poder. Então, há grupos políticos que se direcionam, que se movimentam baseado na expectativa de poder. Não se movimentam porque gosta mais ou gosta menos, acha mais bonito, acha mais forte ou acha mais à direita, né? Inclusive o eleitor, dentro do conceito de eleitor mediano que nós comentamos aqui ontem, que eu e a Carol nós falamos sobre ele ontem, parte da decisão do voto do eleitor mediano tem a ver com expectativa de poder. Por quê? Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente já escutou muitas vezes. Quantas vezes você já conversou com um amigo, foi perguntar o voto e o amigo falou assim: eu vou votar no fulano de tal porque ele vai ganhar mesmo.
Então eu vou votar em quem vai ganhar. Porque existe aquele sentimento de o seguinte, eu não quero estar ao lado de quem perde. Eu não vou apostar no perdedor. Eu prefiro votar em alguém, mesmo que eu não goste tanto, mas que tem mais chance de ganhar. Então, diante de um contingente muito grande de pessoas indecisas, que não querem participar dessas discussões todas, ali, na reta final, muita gente decide voto baseado nisso, na expectativa de poder. E imagine grupos políticos que dependem de espaços no governo, que dependem de articulação para liberar emenda. Então, a expectativa é ainda mais necessária. Então, eu posso afirmar que, neste momento, não tem decisão cravada. Dentro do Republicanos, dentro do União Brasil, dentro do PP, dentro do PSD, não tem. Esses partidos, eles vão observar o desempenho nas pesquisas, vão participar de novas conversas com grupos que são importantes nessa tomada de decisão. E a partir daí, sim, eles vão decidir se vão com o Flávio. Márcio, você vai comentar, mas antes eu tenho o vídeo do Valdemar. Solta aí o vídeo do Valdemar. Está preparado para isso e nós vamos vencer. O senhor vai tentar procurar apoio do Centrão, do PP? Lógico, vamos trabalhar muito nisso aí. Tem que dar um momento agora para o pessoal pôr a cabeça no lugar. Não é um momento bom para trabalhar. Quando chegar em meados de janeiro, nós vamos voltar para a guerra. Nós vamos continuar trabalhando o janeiro inteiro. Mas nós vamos chegar e vamos trabalhar, vamos conversar com os partidos, com todos, e com todos os partidos que sempre acompanharam a gente. Nós temos tudo para ganhar a eleição. Nós temos que estar unidos. Isso é muito importante. A direita tem que estar unida. O centro também tem que estar unido. Tá bom? Presidente, faz mais sentido. Presidente, vota 2013 no Senado amanhã? Não sei não. Isso vai ter emenda. Eu acredito que o Espiridião vai fazer o melhor projeto que ele possa fazer e deve voltar para a Câmara. Márcio Coimbra. Bom, Cláudio, sinceramente, Valdemar Costa Neto não é de direita, não é de esquerda e não é de centro. Valdemar da Costa Neto é o seu próprio interesse. E sempre foi assim. A gente lembra que ele é um mensaleiro condenado no mensalão do PT, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpriu pena, né? Roubou dinheiro dos brasileiros juntamente com Lula. Isso é uma verdade. E o que o Valdemar Costa Neto quer com a candidatura do Flávio? Fazer deputado federal, porque o fundo partidário dele vai ser maior, o fundo eleitoral dele vai ser maior. Flávio é apenas um instrumento na mão de Valdemar Costa Neto. Essa é a verdade. Aqui nos bastidores da política a gente sabe como é que as coisas funcionam. Isso é uma acomodação de interesses para quê? Para que o PL tenha mais uma vez um fundo eleitoral, um fundo partidário de praticamente R$1 bilhão. Então, o importante o que é? Fazer deputado. Flávio consegue puxar uma nominata de deputados? Consegue. Claro, com uma candidatura presidencial, ele puxa uma grande nominata de deputados. Inclusive, muitos deputados, e eu fui candidato a deputado federal na última eleição em Minas, eu sou deputado federal suplente por Minas, o que aconteceu? Muitos deputados bolsonaristas que estavam em outros partidos, como Republicanos e outros partidos também, não só Republicanos, mas não conseguiram se eleger porque o Nicolas Ferreira fez tanto voto no PL que acabou puxando nomes do PL que nada tinham a ver com o bolsonarismo, que era gente do Valdemar da Costa Neto, e que acabaram subindo, puxando essas vagas para o PL e deixando os bolsonaristas de fora que estavam em outros partidos, como Republicanos, como vários outros lá em Minas Gerais, né, que estavam dispersos em outras agremiações. Então, na verdade, é o seguinte, os bolsonaristas não estão todos dentro do PL, estão em diversos partidos. Boa. Um exemplo desse é que a gente vê aí claramente, Tarcísio de Freitas foi eleito com os votos de Bolsonaro, governador de São Paulo, pelos Republicanos, né?
Então, os votos do Bolsonaro estão em vários partidos. O que Valdemar da Costa Neto quer fazer? Quer lançar o Flávio como uma isca para fazer deputado federal. Se Flávio vai ser eleito ou não, para Valdemar da Costa Neto pouco importa. O que importa para ele é fazer 100 deputados, que com esses 100 deputados ele senta com quem for eleito e vende caro o seu apoio. Na verdade, é isso. Se Flávio ganhar, melhor. Se Flávio perder, também. Posso Deixa eu só ouvir a Carol Esponza. Carol, Valdemar Costa Neto aqui, ele falou da necessidade dessa aliança com o centro, tá? E eu quero a tua avaliação. Eu acho curioso, né? Porque assim, eu vi até ontem um comentário, era um corte do Ciro Gomes, né? Corte do Ciro Gomes com o André Fernandes no palco, estava num evento lá no Ceará. E ele fazendo o quê? Reagindo, respondendo às críticas que vinha recebendo sobre a aliança dele também, né, que é um homem de centro-esquerda, com o PL da direita, com o André Fernandes, que é um homem da direita. E aí o que ele dizia? Ele falou, olha como é engraçado. O Lula, lá em 2002, quando montou a chapa dele, trouxe de vice um homem do PL, José Alencar, um homem da direita, um industrial. E tudo bem. E tudo bem. E todo mundo, beleza, tudo certo, Lula. Pô, que jogada de mestre. Aí depois veio com Dilma, trouxeram Michel Temer, que depois virou golpista, né? Mas trouxe Michel Temer e todo mundo, que maravilha, o Michel Temer. O Lula é um mestre da política. Agora, conseguiu tirar o Alckmin lá da Opus Dei e trouxe para a Internacional Comunista. Fez o Alckmin cantar a Internacional Comunista. E todo mundo, o Lula é do cacete, o Lula é um gênio da política, Faria Lima fez, né? Aí apoiou, né? Fez de tudo, fez até cartinha pro Lula. Aí, olha só que curioso, né? Quando a gente tem a direita fazendo alianças, aí todo mundo critica. Critica, inclusive, dentro da própria direita. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o que é a política, o jogo necessário, sem abrir mão dos princípios, o jogo necessário político, de articulação e de construção. Inclusive, eu costumo dizer que hoje, no centro, você tem dois partidos que estão mais à direita, poderia dizer centro-direita, que é o PP e União Brasil, que formaram uma federação. Tem o Republicanos, fica lá meio cá. Ontem veio junto na questão da dosimetria, mas fica lá meio cá, né? Tanto é que está com um pé no Tarcísio e outro pé no Lula. Tem outros, tipo Podemos, que é um centrão mais centro-esquerda mesmo, né? Podemos, o próprio MDB, que também é rachado. Enfim, e aí é o seguinte, quer dizer, a gente tem que ter uma visão realmente mais estratégica e mais pragmática, porque não adianta, né? Se o outro lado, tudo que o Lula faz é uma maravilha, né? Então, por que não é do lado daqui também? Deixa eu só, antes de você responder, dar boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando aqui na Rádio Sucesso FM em Brasília, no Dial, no 100.5. Muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui desde a primeira hora debatendo ainda os apoios recentes, né, e a construção da candidatura, da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que ontem fez aí um ato público ao lado de Pablo Marçal. E agora a gente está comentando, pessoal da rádio, a gente está comentando aqui o apoio do Centrão, a construção através aí dessas articulações, inclusive coordenadas pelo Valdemar Costa Neto. Carol Esponza. Cláudio, deixa eu só contar aqui uma anedota do mundo político, que imagino que seja verdade, mas que ilustra exatamente esse resumão que você fez aí, né, das alianças do Lula com a pseudo-direita. Marcos Lisboa, né, para quem não conhece aí, um economista talvez mais liberal que a gente tem no Brasil, um gênio, sou muito fã do Marcos Lisboa, também chamado como o Diabo Louro, né, aquele que tem aquele vídeo icônico dele ali indo numa fábrica de carros, fazer uma montadora, fazer um discurso reclamando dos subsídios, de todos os benefícios que eles têm, ele nunca mais vai ser convidado para nada disso, mas é exatamente esse cara que coloca o elefante na sala para todos os problemas
econômicos do Brasil. E ele que escreveu tal da cartinha lá, né, para o povo brasileiro, aquele manifesto que o Lula 1 usou para poder ser reconhecido pelo mercado financeiro. Ele primeiro levou, era Lula e Serra, ele primeiro levou isso para o Serra. Dizem que o Serra olhou e falou assim, quem trouxe esse coxinha aqui? E aí ele foi e levou a mesma coisa para o Lula. O Lula falou, é isso aqui que eu preciso para ser eleito. E aí a gente tem isso, né, no nosso imaginário, quem acompanha a política há tanto tempo, não, o PSDB era a direita da época e o Lula era a esquerda da época. Não, o PSDB sempre foi centro-esquerda, Serra sempre foi centro-esquerda, Alckmin sempre foi centro-esquerda, a ponto de não conseguir entender as necessidades de reformas que estavam sendo apresentadas ali pelo Marcos Lisboa, toda uma equipe econômica, e o Lula, ele entendeu a necessidade, era completamente antagônico a tudo que a base dele, né, que o PT sempre pregou, mas ele entendeu que ele precisaria fazer esse aceno para ser presidente da República. E aí o PL do José Alencar também é o PL do mensalão, PL do Pentrolão, não é o PL do Bolsonaro, né? Então, assim, é o mesmo PL, mas é a mesma agremiação ali, mas era um partido completamente diferente. Então a gente tem que entender assim, esse contexto, né, histórico e político. E o Lula 3 agora é uma campanha completamente diferente. Ele desde o dia 1, e é isso que me irrita com a Faria Lima, com essa hipocrisia da Faria Lima, porque desde o dia 1 ele assinou para a base, completamente diferente do Lula 1 e 2. Ele falou tudo que ia fazer e está fazendo. O problema é que as pessoas que preferiram ter nojinho do Bolsonaro falaram, não, ele está fazendo isso só para ganhar a eleição, quando ele ganhar ele vai ser o Lula 1 e o Lula 2. Não, ele agora ganhou e ele está sendo o Dilma 3. Então, são momentos diferentes. Na verdade, se teve qualquer aceno, foi do PT para a direita e não a direita para a esquerda. Agora, quanto o Valdemar, eu vou votar aí com o relator, o Márcio colocou super bem. O Valdemar é o Valdemar, ele não é centro, ele não é esquerda, ele não é direita, ele é presidente de um partido que tem a maior bancada. Os partidos recebem fundo eleitoral e partidário proporcionalmente aos números de deputado federal que eles têm, deputados federais, nem entra no cálculo senador e governador, por exemplo, por isso esse jogo é tão importante com o deputado federal. O jogo do PL é esse, é trazer os bolsonaristas para dentro, encher a bucha de dinheiro e controlar ali o orçamento federal. Então não confio nesse discurso. E ainda, e para finalizar, é o seguinte, esse negócio de acenou para o centrão. Defina centrão, Valdemar, defina centrão. Não existe centrão. Existe esquerda, existe direita, existe aí PT e PSOL e existe PL novo. O resto é tudo deputado que está, claro, com algumas exceções dentro dos partidos, mas em média são deputados atrás de fundo eleitoral e de emenda parlamentar, um centro fisiológico. Para onde o dinheiro for, para onde o poder for, eles navegam junto com quem é que está mandando. Então é Valdemar sendo Valdemar, isso aí. Bom, gente, eu já falei aqui antes, até a direita ser maioria, na Câmara, no Senado, até ela ter um movimento, vamos dizer assim, consolidado, até ela ter os seus valores ali refletidos nesses mandatos de parlamentares, né? Quando a direita for capaz de criar um partido próprio, tá? O chileno agora, o Katz, foi eleito no Chile, ele também. Ele, por muito tempo, foi lá do União Democrática e depois vários mandatos de deputado. Eu estou falando mandados porque hoje teve mandado da Polícia Federal de busca e apreensão, então vocês me perdoem. Mas ele exerceu vários mandatos, né, parlamentares lá, de deputado, etc. e tal, até criar o seu próprio partido. Até ele entender que havia condições de criar o seu próprio partido. O Bolsonaro não conseguiu criar o seu próprio partido, precisou da carona do PL. E claro, o Valdemar é um homem da política, é um cacique eleitoral e se utiliza dessa força da direita, que está retratada nas urnas, que está retratada na movimentação do eleitor brasileiro, que é majoritariamente conservador, e ele, espertamente, como uma águia da política, se colocou vamos dizer assim, nesse mercado de votos. Ele viu que tinha ali um mercado, uma demanda sem atendimento. Então ele falou assim, opa, peraí, vou botar meu partido aqui,
né, e vou atender a essa demanda da direita. Trouxe o Jair Bolsonaro para dentro, trouxe os filhos, trouxe os parlamentares, deputados, senadores, etc. e tal. Vocês vão lembrar que o Bolsonaro foi eleito pelo PSL lá atrás, em 2018, PSL que depois brigou internamente, fundiu com o que era DEM, né? Fundiu com o DEM, né? Perdão. Fundiu com o DEM, que era PFL, né? Fundiu PSL e DEM e virou União Brasil, né? Então, hoje, União Brasil tem de tudo no União Brasil. Tem gente mais à esquerda e tal, mas assim, ele aqui dentro do Congresso, ele tem tido um posicionamento mais de centro-direita. Justamente porque carrega esses, vamos dizer assim, ainda esse DNA lá de trás. O próprio PFL, né? O DEM, PFL, ACM, que é o ACM Neto, hoje é um dos caciques importantes aí do União Brasil. Então, é assim que vai sendo construída a política. A direita, ela não tem partido ainda, ela precisa realmente se utilizar dos espaços que ela tem. E o Márcio citou muito bem, nós temos bolsonaristas, temos gente de direita em outros partidos. No União Brasil, no PP, temos gente até em partidos como o Podemos, no MDB, né? Então, isso é absolutamente natural. Até que a direita tenha condições de criar um partido próprio. Então, até lá, essa é a política que precisa ser feita, tá? Então, o Centrão hoje, representado, né, nesses partidos de centro, PSD, Kassab, que é hoje o partido com mais prefeitura, que mais cresceu, né, na eleição municipal do ano passado. Kassab, que é PSD, é fortíssimo. O próprio União Brasil com PP, que é a federação, e o Republicanos, que também tem crescido muito e que hoje tem a presidência da Câmara, tem o governo de São Paulo, quer dizer, tem o governo do Paraná, tem lideranças importantes nacionais. O Republicanos, o PSD, o União Brasil, o PP, são fundamentais para se incorporar nessa candidatura do Flávio Bolsonaro. E o bastidor que eu trouxe dessa reunião de segunda-feira, o que saiu dessa reunião? Saiu o seguinte: bom, a gente não vai com o Lula. Se o Flávio Bolsonaro for adiante com a sua candidatura, não tem espaço para o Tarcísio. Eles queriam o Tarcísio. Mas o Flávio se colocou, surpreendeu todo mundo, é quem tem o apoio do Jair Bolsonaro, que é quem tem os votos. Pelo menos esse contingente já aí, pelo menos 30% do eleitorado bolsonarista. Tá? Então, assim, claro que eles estão entendendo, e aí essa é a expectativa de poder citada pela Júlia, quer dizer, eles estão entendendo que dentro dessa realidade não adianta ir para qualquer outro candidato, porque se o Flávio se consolidar, se o Flávio for adiante com a sua pré-candidatura, eles terão que ir com o Flávio Bolsonaro. Tá? Então, não é que houve aqui um acerto, já assinaram, etc. e tal, porque nós estamos ainda numa pré-candidatura. E hoje está todo mundo curioso, está todo mundo na expectativa de entender o potencial dessa candidatura do Flávio, que já começou a se espelhar nessas pesquisas. Então, ele já é um candidato competitivo. Imagina que um ano antes, em 2017, quando o Bolsonaro ainda estava iniciando a sua candidatura, a sua campanha, o Bolsonaro não tinha 1/3 dos votos que tem o Flávio hoje, porque o fenômeno ainda estava sendo construído. Né? Então, o que acontece a partir de agora? Agora, está todo mundo curioso para ver se essa candidatura ela toma corpo. Então, ele, além de ser um candidato competitivo, eles querem que o Flávio Bolsonaro seja um candidato que garanta a vitória. E para que ele garanta a vitória, ele precisa atrair justamente o apoio não só de partidos, mas de segmentos da sociedade que são importantes e que ainda hoje estão soltos. Exatamente. Por isso que é tão fundamental, por exemplo, essa articulação. Se vocês repararem, né, o Flávio passou a semana em podcasts, e ontem foi lá no Pablo Marçal. Então ele está fazendo a construção, está fazendo o dever de casa. Ontem, inclusive, eu estava mencionando aqui, eu fiz até um corte falando para os demais candidatos à presidência, né, os presidenciáveis, que parece que querem ser ungidos.
se Caiado, se Tarcísio, se Ratinho Júnior efetivamente querem ser presidentes, eles têm que rodar o país, eles têm que fazer o dever de casa, eles têm que ir buscar o voto popular. Isso é política, gente. É assim que se faz. Júlio. Cláudio, só para deixar algumas coisas claro, aqui é importante falar aqui, até baseado na conversa que a gente teve essa semana, quando um cientista político faz um comentário, ele traz uma carga de conhecimento de anos de estudo, né? A ciência política, ela é uma ciência, assim como a economia também é uma ciência, a sociologia é uma ciência. Então, nós temos método para analisar os fenômenos que acontecem na política. Então, só para deixar claro que eu vi uma pessoa comentando no chat, a Júlia é pessimista. Aqui eu estou como cientista política, tá, gente? Eu não estou aqui como pré-candidata, eu não estou aqui pedindo voto, eu estou aqui, a minha obrigação é entregar o melhor que um cientista político pode entregar. Então, eu tenho plena convicção de que tem gente que ainda não entendeu isso e eu peço que entenda daqui para frente. Eu não estou aqui para levantar pompom para ninguém, para fazer torcida, nem para mim. Faço campanha para o Cláudio. Mas, assim, não confundam. E quando a gente se distancia de uma análise técnica e fica ali baseado na paixão, na torcida, aí a gente se torna cego e com pouca capacidade de interpretar as coisas e de entender. Então, que fique muito claro, tá? Dito isso, trazido esse esclarecimento, eu queria dizer o seguinte, Cláudio, quando você diz que o centro decidiu que não vai com Lula. Ok, pode ter decidido isso pelo menos por hora, o que não impede de mudarem de decisão ali no futuro. Esse é um ponto. Mas não é porque não vai com Lula que necessariamente vai com Flávio. E aí eu preciso trazer a história, né? Em 2022, por exemplo, a decisão do MDB foi lançar a Simone Tebet. Não quis ir com Lula, mas também não foi com Bolsonaro. O União Brasil, infelizmente, soltou, né? Aquela pessoa que nós comentamos ontem, a Soraya Tronic, que eu tenho certeza que a liderança do partido não tinha ideia de quem ela era de verdade, né? Quis escolher ali uma mulher para rivalizar com a Simone Tebet e acabou escolhendo uma pessoa como aquela, né? Que debateu com o padre Kelmo, chamando ele de padre de festa junina. Assim, nos eventos mais patéticos que a política brasileira já vivenciou, que foi aquele debate lá em que ela falou isso, né? Então, pode ser que o centro, ele decida não apoiar o Flávio. Ah, mas por que ele faria isso? Fácil de responder. Se ele observar que o Flávio não tem chance de vencer, ou seja, se ele não enxergar uma expectativa de poder no Flávio, ele pode escutar a sua base, que sim, a maioria de deputados e de senadores desses partidos que eu mencionei, republicanos, União, PP, que está federado agora no caso, e PSD, eles têm a maioria dos seus deputados de base liberal conservadora. Então, eles não aceitam apoio ao Lula. Vai prejudicar essas campanhas. Então, qual vai ser a atitude desses partidos? Já antevendo que a vitória vai para o Lula, eles falam assim, olha, eu não apoio o Lula, mas também não vou ajudar o Flávio, porque de uma certa maneira eu estou neutro. Então esse é um posicionamento que a gente viu acontecer em 2022 e que pode perfeitamente acontecer no ano que vem. Porque uma coisa é ficar neutro numa disputa com o futuro presidente. A outra coisa é ter atacado o futuro presidente. As feridas que se abrem, elas são muito mais difíceis de serem cicatrizadas. Então essa é uma leitura possível de acontecer. Como isso pode alterar? O Flávio precisa continuar fazendo esse trabalho, ele precisa atrair a confiança de grupos que não confiaram no pai dele em 2022, notadamente grupos do sistema financeiro, que, como a Carol mencionou aqui, foram eles que elaboraram aquela carta em prol da democracia. Então, o momento agora para o Flávio fazer não é ir visitar o Nordeste. O momento que o Flávio tem que fazer agora é sentar com essas pessoas que desconfiaram do presidente Bolsonaro em 2022, que optaram por apoiar o presidente Lula. Este é o momento da virada. Se o Flávio conseguir trazer esses apoios, aí sim ele vai ter mais argumento para demonstrar a expectativa de poder e finalmente conseguir o apoio do centro.